Amém, glória a Deus. É importante, né? A gente sabe que uma igreja que jejua, que ora, faz toda a diferença, né? Amém? Então, vou pedir agora pro irmão Henrique, né? Já que ele tá habilidoso ali, né? Mas eu vou abrir aqui também, né? A gente vai estar lendo, deixa eu ver, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Amém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém. Até aqui, né? Irmãos, pode colocar o slide lá. Aquele, acho que é... né? Não sei qual que é não, mas você sabe aí, varão. Amém. A mão que restaura. Então, nesse texto que a gente leu, a gente vê nitidamente que perante a lei, ela tinha que morrer. A lei que Moisés escreveu. Ela era uma mulher adúltera e perante essa questão, ela adulterou. Ela traiu estava com alguém, não sei se ela traiu seu marido ou se era uma amante, mas enfim, foi caso de adultério. E os fariseus trouxeram a mulher para ser julgado diante deles, para ser julgado diante de Jesus. A gente sabe que ali a questão não era a mulher, e sim Jesus. Eles queriam testar Jesus, que eles já estavam perseguindo Jesus, já teve a perseguição a Jesus pelos milagres que ele estava fazendo, por tudo que ele tinha fazendo, as maravilhas, por falar que ele era filho de Deus, né, que a gente sabe muito bem disso. Então os fariseus, obrigado, irmão. Então os fariseus queriam todos pegar Jesus, queriam condenar Jesus e não a mulher em si. Mas encontraram essa mulher adúltera, né? Como eles falaram. A gente sabe que a mulher não tinha nome. Mas trouxeram até Jesus com o intuito de condenar Jesus. Que Jesus condenasse ela e também assim Jesus seja também condenado. E por incrível que pareça, Jesus fez uma simples pergunta: quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos muitas vezes. Muitas vezes que a gente olha para alguém, muitas vezes que a gente vai falar com alguém, muitas vezes que a gente vê algo. Antes de falar, será que eu devo realmente fazer isso? Será que eu estou certo em falar sobre isso? Será que eu não estou julgando com meus olhos e não vendo o espiritual? O que Jesus faria? O que o nosso Senhor faria nesses instantes, nesse momento? E algo interessante desse texto que a gente viu é que Agostinho, para quem não conhece, Agostinho de Hipona, foi um grande teólogo, né, um dos irmãos no início da teologia. Ele explicou que o trecho foi deliberadamente omitido por alguns por medo de que as mulheres usassem como pretexto. Então, no início do século da igreja, os irmãos não usavam esses textos, eles não liam esses textos.
A gente sabe que quem traduziu a Bíblia foi o Lutero, né? Traduziu para o alemão e depois veio várias traduções. Antes era em latim, então era só os crélogos, né? Os papados, os crélogos ali, eram os, digamos, padres, né? Que tinham acesso ao latim, que sabiam e leiam. Só que eles não liam esse trecho, eles nunca leram no início, porque eles tinham medo que as mulheres usassem isso como desculpa. Que elas traíssem os maridos e depois chegassem, não, Jesus perdoou lá a mulher lá, então estou em paz, já me arrependi. Então eles não liam isso com medo, né? O Agostinho escreveu falando que eles tinham medo disso, de usar isso. E algo interessante pra gente, que a gente vive nessa geração nossa, que a gente é rápido em julgar. A gente é rápido em julgar, em olhar de cara e julgar algo. A gente é rápido para isso. Mas a gente demora muito para entender sobre a misericórdia. A misericórdia do Senhor. A gente pede sempre por misericórdia em nossas vidas. Eu sou um desses, irmãos. Eu peço sua misericórdia todos os dias para o Senhor, sobre mim. Sobre os meus erros, sobre a minha falha com Ele. Só que às vezes quando é com alguém, com outro alguém, eu já não sou tão misericordioso. E esse é nossos erros nos dias de hoje. Esse é o nosso problema no dia de hoje. E algo interessante do texto é que Cristo confronta o pecado com a verdade. Ele não passa a mão no pecado. Não é isso que ele está mostrando. E alguns irmãos acreditam nisso, acreditavam nisso no início do século. Ele não passa a mão, ele confronta o pecado com a verdade, mas ele abraça o pecador, a pecadora, com compaixão, com o verdadeiro amor de Deus. O amor que Ele tem por nós. Pois todos nós sabemos que nós merecemos, ou merecíamos, o inferno. A gente sabe disso. Pelos atos, pelos nossos pensamentos, a gente merece isso. Mas Ele nos amou tanto, de uma forma surreal, que deu seu Filho para cada um que está aqui. Assim como a gente vê em João, capítulo 3, versículo 17, Henrique, por favor. Amém. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa aqui foi a promessa quando Jesus chegou, quando Deus enviou seu Filho. Ele não mandou seu Filho para ser condenado, para o mundo ser condenado, mas para salvar. Jesus veio não para nos condenar, porque se a gente olha para nós, a gente sabe que a gente somos e a gente merece a condenação. Mas não, Ele mandou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para estender a mão para nós como pecadores, caídos. Isso é algo maravilhoso que a gente tem que ser, e a gente não pode esquecer disso. Por que Jesus veio? Por que Jesus morreu? Qual o intuito nosso hoje em dia, aqui na Terra? Estamos servindo assim como o Tiago disse aqui? Como vemos Deus? Vemos como um Deus poderoso ou vemos como um Pai? O que Ele está sendo para nós, um misto dos dois? E muitas das vezes, muitos dos dias, vai ser os dois mesmo. Vai ser um, vai ser o outro. Mas o mais importante para a gente não esquecer é que Deus vê e Deus entende, Deus está conosco, Deus nos ajuda em todo momento da nossa vida, até no momento mais delicado. Pensa nessa irmã, depois se torna irmã, né? Muitos também acreditam que essa era Maria Madalena. Isso não está na Bíblia. Mas muitos teólogos, vocês talvez, se pesquisar um pouco, vocês vão saber que tem muitos que acreditam que essa mulher adulta, era Maria Madalena. Mas não tem na Bíblia. A Bíblia não diz que ela era Maria Madalena. A Bíblia não diz quem que era essa mulher. A gente não sabe se essa mulher seguiu ou não seguiu o caminho de Cristo. Se ela era uma das irmãs seguidoras ali que estavam com Cristo durante o seu ministério ou não. A única coisa que Deus deixa claro é que a graça alcança qualquer pessoa. A graça alcança qualquer pecador. Independente do que seja feito. Independente do que a lei diz. Porque a lei dizia, quem adulterou tem que morrer. Mas algo que eu já falei aqui para vocês, que vocês devem lembrar, devem recordar, é que eram os dois que tinham que ser mortos. Tanto o homem quanto a mulher. Não era somente a mulher. Mas o que os fariseus fez? Trouxeram só a mulher. Por isso que a gente vê no texto, por isso que eu falei para vocês, que eles queriam incriminar Jesus. Quem eles estavam buscando
Não era a mulher, não era a condenação dela, era a condenação de Cristo. Por isso que eles trouxeram essa mulher. Porque perante a lei de Moisés, era o homem e a mulher. Entende? Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Não era só a mulher, não era só ela que tinha que morrer, era o homem também. Quem foi pego tinha que estar ali também para ser julgado perante a Jesus. Mas não, trouxeram só ela. A gente sabe que por que o motivo, eu já disse. E agora eu deixei 3 pontos desse texto para a gente estar vendo. E a gente vai ler junto, vai entender. Primeiro ponto, Jesus não ignora o pecado, mas revela a hipocrisia. A gente vê isso em João 8, versículo 7. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Então aqui a gente tem um outro ponto. Os fariseus estavam certos perante a lei. Eles não estavam errados perante a lei, né? Porque a lei dizia mesmo, assim como ele disse, os fariseus disseram a Jesus: perante a lei, que diz a lei de Moisés, essa mulher deve morrer, ela deve ser apedrejada. Mas algo que eles estavam errados é sobre o espírito da lei. Por que eu falo sobre o espírito da lei? Porque eles queriam justiça para o outro e não para eles. Esse é um ponto primordial. A gente às vezes busca justiça para os outros. Quando é com uma pessoa, a gente fala: não, a pessoa está errada, essa pessoa merece pagar por isso, a pessoa merece passar por isso. Isso aí são consequências dela, consequências do pecado. Não é fácil falar isso? Muitas vezes é. Mas e quando é com a gente? Não, Senhor, misericórdia. Amor, por favor aí, não. Mas você não acabou de falar para o outro que passou pela mesma situação faz alguns dias, que ele tinha que pagar, a consequência era maior, não sei o que pagou foi pouco. Agora você passou pela mesma situação. E agora você pedindo misericórdia? Não é hipócrita? Esses eram os fariseus que a gente conhecia, os mestres da lei, que era conhecido como os mestres da lei, quem ensinava. Jesus deixou algo claro, conforme os fariseus, que esse é um texto que não sai da minha mente. Que eles eram mestres para ensinar, mas eles pareciam aluno primordial para exercer aquilo que ensinavam. Eles colocavam fardos grandíssimos nas costas dos irmãos, na costa de todos os crentes daquela época, mas eles não faziam nem um terço daquilo que falavam. Vê a hipocrisia que é? A pessoa vinha aqui na frente falar para vocês: não, porque Deus diz que tem que fazer isso. Eu saio daqui e vocês veem eu fazendo tudo o contrário? Olha, estranho, né? Esses eram os fariseus. Fingiam que era uma beleza. Porque é algo que a Bíblia diz quando a gente jejua, que o irmão falou, que a gente tem que jejuar com alegria, que a gente está entregando ao Senhor, e não como barganha. E o que eles faziam quando eles estavam na frente dos templos? Oravam. Todo mundo via que eles estavam jejuando, porque era nítido isso. E a Bíblia diz o contrário. Que quando você jejua, quando você está jejuando ao Senhor, que não pese por irmão. Que não seja um peso para Ele, vendo você passar por isso. Que Ele não fique com pena de você. Porque isso não é pena, isso é alegria. Jejuar ao Senhor, entregar ao Senhor é uma alegria nossa. É bênção, gente. E eles não, eles choravam na frente do templo, oravam, cara triste, tipo, tô com fome. Tô sem alimentar e você ir comendo. Então pesava na mente dos irmãos ali. Muitos até deixavam de comer, porque né, vou comer perder, ele está jejuando, como é que faz? Não é assim. É você que está entregando ao Senhor. É você que está ali com o Senhor. Não tem que ser peso para outro irmão. A gente sabe muito bem que a gente não pode ser pedra de tropeço para os irmãos, mas isso não é pedra de tropeço. O que os fariseus faziam ali era algo hipócrita. Porque eles falavam: eu oro mais, eu jejuo mais, eu falo mais com Deus, Deus fala comigo. E no final não é. No final nada disso acontecia. A gente vê quem Jesus repreendeu muito. Foram os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Eles foram os mais repreendidos por Jesus. Por quê? Conheciam. Por isso que o texto diz: aquele que ensina será mais cobrado. Aquele que exerce liderança será mais cobrado. Por quê? Porque tem mais conhecimento. Porque tem que ensinar as ovelhas, tem que ensinar as ovelhas do Senhor, tem que ajudar as ovelhas do Senhor. Essas pessoas serão mais cobradas. Por isso que Jesus repreendia tanto eles, porque eles ensinavam algo, mas não faziam.
E às vezes ensinava algo que nem existia. Quem aqui não lembra da história de Pedro? Que Pedro comeu sem lavar as mãos e os fariseus foram falar com Jesus? Os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Eles falaram isso, não foi na questão tipo de higiene, igual a gente tem. A gente sabe que lavar as mãos é importante para comer, amém, irmãos? A gente sabe disso. A gente tem certeza disso, não é errado. Mas eles falaram ali como parecia que estava escrito na Bíblia. Parecia que estava escrito na Torá. Sabe, porque Deus diz que tem que lavar as mãos. Jesus diz, por que vocês fazem isso? Por que vocês põem esse peso nas costas das pessoas? Jesus responde eles com a inteligência, assim, muito sábio. Diz o que Jesus para ele? Assim, não é aquilo que entra que faz mal, é aquilo que sai do corpo que faz mal. Então muitas vezes a gente pensa que o que entra faz mal, mas não é o que sai da nossa boca. O que está saindo? O que a gente está falando? Está sendo bênção ou está sendo maldição na vida das pessoas? Você está ajudando ou está atrapalhando? Você está trazendo ou está afastando? Esse é o ponto. E o que Jesus nos ensina sobre a questão que a gente tem que julgar com santidade. A gente julga o irmão, a gente exorta o irmão com santidade. Por que com santidade? Porque a gente olha pra gente antes de falar do outro, a gente pensa na gente antes de falar pro outro. A gente pesa na mente dos outros o que a gente vai pesar pra gente. É uma balança, é igual. Porque se eu falar para o irmão, não, isso aí que você fez está errado, tem que pagar, depois eu tenho que assumir a responsabilidade e falar para Deus, não, eu tenho que pagar o mesmo que eu falei para o irmão. Você não tem que ser hipócrita. Para o irmão eu quero um peso de 1000 toneladas e para mim eu quero um peso leve. Hipocrisia diante de Deus. Deus vê tudo, não adianta fingir. Não adianta a gente fingir. E a questão que pesa muito é que a gente julga perante a santidade, estando santos perante a Deus, mas não com a religião. Porque hoje em dia a gente vê que a religião para muitos está sendo um peso, né? Para muitos irmãos tem sido um peso. Que a pessoa fala, mas não vive nada daquilo que fala. Critica, mas não vive nada daquela crítica. E é isso por isso que muitas pessoas têm afastado, têm ficado longe, têm distanciado. E no final, quem que eles culpam? Deus. Deus não está vendo? Olha aí, diz ser cristão, diz ser filho de Deus. Por isso que a gente tem que fazer atenção, porque quem leva depois a culpa de tudo isso é Deus. E é algo importante para a gente não esquecer, que Jesus, palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 5, sobre a questão do julgamento. Não esquecemos desse versículo. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que aqui Jesus faz essa analogia tão distinta, tão grande? Tira primeiro a viga, uma viga do seu olho. Uma viga é grande, amém, irmãos? Do que perante um cisco, né? Mas por quê? Porque está no seu olho, você está julgando algo que está no olho do irmão, que tem em você. Você quer julgar algo sobre o que o irmão está fazendo, mas você faz igual, ou até pior. Se você está julgando ele com esse tamanho, Deus vai fazer a mesma coisa com você. O peso vai recair sobre você. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. Teremos que ter misericórdia também pelos outros, não somente por nós, mas principalmente pelos outros. Que Jesus faz a pergunta para eles, uma pergunta tão simples que a gente deve fazer para a gente também. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E a gente vê depois, conforme a sequência do texto, que foi se retirando dos velhos para os novos, dos mais sábios para os mais jovens. Por que é essa questão? Porque os velhos têm mais experiência, eles conhecem mais, eles sabem o que eles já fizeram, sabem a mente deles, conhece a sua mente, conhece os seus erros, do que os jovens. E a gente, conforme a gente vai conhecendo mais, algo que eu digo, eu falei esses dias para minha esposa, que quanto mais eu leio, mais eu estou conhecendo, mais eu tento conhecer sobre Deus, mais distante parece que eu estou. Por isso que a graça ela é gratuita. Porque pela gente, a gente não seria salvo. Não tem como. Salvação por obras não existe. A gente é salvo pela graça. Somente pela graça. A graça nos basta, irmãos. A graça nos basta. Porque se dependesse de nós,
literalmente, nossos pensamentos, a gente estaria longe do trono de Deus. Longe do trono de Deus. Então, se a gente vê que nenhum deles atira a pedra nela. Por quê? Porque eles olham para eles. Ué, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Eu já tenho algo aí na minha gavetinha aí, então não vou não. Vou retirar. E aqui lá a pessoa vê um saiu, os outros vão falar. Porque você olha para um cara, igual eu falei, o texto diz que quem saiu foram os mais velhos. Então os mais novos olham para essas pessoas mais velhas, se espelham nelas, falam, se ele saiu e eu que achei que ele era um cara santo e tudo mais, eu que não vou ficar, né? Eu que não vou ficar aqui. Então foi saindo todo mundo. Jesus olha depois, né, volta a escrever ali, volta a desenhar no chão. Ele olha depois para ela, no versículo 10 a 11, de João 8, irmão. João 8, 10 e 11. Amém? Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. E o que é interessantíssimo a gente saber isso? De falar assim, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Eu também não a condeno. E o que é incrível a gente ver isso? Porque Jesus poderia condenar ela sim ou não? Não era o único que poderia condenar ela ali, sim ou não? E o que ele fez? Misericórdia, compaixão, estendeu a mão. Porque Jesus nos conhece. Ele é o único que pode restaurar o que a gente acha que é irrestaurável. Ele é o único que pode refazer aquilo que um dia foi quebrado, aquilo que um dia foi perdido. Jesus é o único que pode fazer o impossível na nossa vida. Eu falo isso como experiência própria, irmãos. Eu, dentre todos vocês aqui dentro dessa sala, eu me conheço, literalmente. O único que me conhece mais é Jesus Cristo, Deus. Mas eu sou a pessoa que Deus restaurou do inferno. Me tirou do fundo do poço. E me trouxe na presença dele. E na presença de vocês aqui hoje estou eu. Um ser humano restaurado pela graça divina de Deus. Uma pessoa que merecia realmente a pior tortura do mundo. Morrer, pagar pelo crime que eu fiz, pagar pelos pecados que eu já cometi. Mas não. Ele foi compassivo. Olhou e teve o quê? Misericórdia sobre a minha vida. Então, dentre todos que estão aqui dentro hoje, eu tenho que ser o que mais exerce misericórdia sobre a vida de vocês. Tem que ser o que mais demonstra isso, o amor de Deus. Porque eu sei o que eu passei, eu sei onde Ele me tirou. Se Ele me tirou de onde eu estive, de onde que eu passei, os lugares que eu estive, Ele pode fazer isso na vida de qualquer um, de qualquer irmão aqui presente. Deus é Deus. Não esqueçam disso, irmãos. Deus é Deus. E quando a gente fala Deus é Deus, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Às vezes para alguns a gente olha algumas situações, a gente fala impossível. É Deus que fez. Como que isso aconteceu? Deus. Mas não estava decretado, não estava ali um final, ali um termo de final, os médicos já não tinham falado, não existia mais chance. Como assim essa pessoa ainda está viva? Deus. Deus é o que escreve a última frase das nossas vidas. Tudo por Ele, através dEle. Nada através de nós. Nada através de nós. E algo incrível que Jesus faz, acima de tudo, é restaurar a nossa identidade. Algo perdido, talvez para nós, mas para Ele não. Olha para a vida do irmão Paulo, do apóstolo Paulo. Ele era um mestre fariseu. Ele perseguia os cristãos. Matava os cristãos. E ele achava que tudo isso que ele fazia, tudo isso que ele tinha conhecimento, tudo isso que ele tinha aprendido com o mestre Gamaliel, o mestre, que era um dos mais renomados estudiosos da época, que ele estudou com ele, Paulo achava que estava fazendo para Deus. Porque Jesus Cristo blasfemou falando que era filho de Deus. Agora os cristãos estão falando também que Jesus ressuscitou, que é filho de Deus, está sentado à direita de Deus Pai, de Deus. Deus! Não, tem que morrer essas pessoas. E Paulo perseguia. Até que Jesus vem a ele e faz uma simples pergunta. Saulo, 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 por que me persegues?
caiu, né? Perdeu a visão ali, ficou sem visão. Até o irmão Ananias vinha sobre ele, vinha até ele pôr a mão, orar por ele, e as escamas caíram dos olhos deles. Mas ali já entendeu, porque Deus teve que vir até ele, porque o que ele achava no fundo do coração dele, que ele estava dando favor para Deus. Ele falou, não, estou matando aí, mas é por nome de Deus. E Jesus Cristo vem até ele e fala, por que me persegues? E quando Deus, o anjo do Senhor, vem falar com Ananias, imagina vocês na pele de Ananias. Ananias estava escondendo esse cara. Esse cara sabia, já tinha chegado até a igreja de Cristo ali em Jerusalém. Tem o Paulo, esse cara aí, a gente fica longe dele. Porque esse cara mata mesmo. Vocês conhecem uns caras aí do BOP, exército, mas esse cara aí, ó, fora de base. Ele persegue, encontra, tá matando todo mundo, tá decepando todo mundo. O cara é mau. Esse cara aí é mau mesmo. Você fariseu aí é a patente alta. Cuidado com ele. Aí vem Jesus e fala assim, Ananias, tem um cara lá, tá numa barraca, numa tenda ali na casa de tal irmão. Vai lá pôr a mão nele e tirar a escama dos olhos dele. Ele vai ser um discípulo a partir de agora, junto com vocês. Claro! Deus, eis-me aqui, Senhor. Tá, é Paulo, é Saulo. Não. O que cada vez fala? O senhor não está entendendo, eu acho que você não entendeu. Sabe quem que é ele, é? Você sabe quem que é esse cara aí? Não, tem algo errado aí, Deus. Tem algo estranho. Você sabe quem que é Paulo? O cara tá matando nós todos aqui. Que eu vou lá. Missão suicida. Entende? A gente não entende os planos de Deus. E a gente olhar para essa fase, para essa forma de percepção da gente, dessa vista, a gente vai fazer a mesma questão. A gente vai fazer a mesma pergunta para Deus. Fala, tá maluco, Deus? O cara aí, ó. O cara é pior que o BOP, meu irmão. O cara sobe tudo, tá subindo tudo aqui, ó. Tá pegando todos os irmãos, não dá não. Mas Deus restaura, irmãos. Essa é a novidade para nós. Deus restaura. E vai Ananias lá e a gente vê depois. A maioria do Novo Testamento que a gente lê foi escrito por irmão Paulo. As igrejas, o irmão Paulo estava com várias igrejas. Ele era apóstolo de várias e várias igrejas. Estava discipulando mais gente. Quem lembra de Timóteo, chamado filho dele. Tito, chamado filho dele. Filemon, estava lá com Filemon também, ajudando na igreja de Filemon. Paulo tomava conta. E a gente vê um cara que foi restaurado, porque aquele cara que perseguia, depois foi perseguido. Aquele cara que matava, depois queriam matar ele. Porque o peso é muito grande. Paulo era um estudioso, Paulo era muito conhecido. Os fariseus tudo conheciam esse cara. Então quando ele se converteu a Cristo, ele não converteu mais ou menos. Não se converteu a metade. Um pouquinho hoje eu estou, hoje de manhã eu não estou. Se converteu por inteiro. Por quê, irmãos? Porque o que ele achava que ele fazia para Deus antes. Quando ele se converteu, literalmente convertido, uma pessoa convertida, novo cristão, continuou fazendo o que ele sempre fez. Só que agora ele falou, não, todo mundo tem que conhecer. Eu vou nos lugares remotos. Paulo era esse cara. É um cara como os fariseus que a gente está lendo, condenava, matava e depois exercia o que? Misericórdia. Porque ele entendia o que aconteceu na vida dele. Ele escreve sobre isso. O que eu passei até hoje, eu considero como trapos de imundícia perante o que eu vivo hoje com Cristo. Isso é a palavra que eu falo para mim, mas repito várias vezes. O que eu vivi eu não sou nada, gente. A experiência que eu tenho de vida, tudo mais. Mas o que eu tenho hoje com Cristo é excelente, é maravilhoso. E isso é o que a gente não pode esquecer. Que Deus muda, que Deus reforma, Deus moldura novamente, Deus refaz um quadro, Deus refaz algo quebrado. Deus restaura a base da nossa vida, da nossa relação, seja matrimonial, seja familiar, seja com amigos, seja no trabalho. A base da nossa vida tem que ser Cristo. O alicerce perfeito é Cristo. Sem Ele, nada pode ser feito. A gente pode até tentar fazer umas bricolagens, né? Como fala em francês, bricolagem. Remendo, né? Em português, é isso? Remendo? Amém. Estava esquecendo. Fazer uns remendo. Mas dali a pouco vai estragar de novo. Agora Cristo não. Cristo ele vem e refaz aquilo. Refaz novamente. Perfeito, perfeição. Você olha assim e fala, rapaz, isso aí estava torto, mas está tão reto hoje em dia.
É Cristo. Esse é o poder divino de Deus na nossa vida. Ele refaz. Eu sei que talvez para muitos aqui, assim como eu tinha no meu relacionamento com a minha esposa, talvez para muitos aqui não tem mais solução. Não tem mais jeito. Talvez está chegando no limite, talvez já tenha chegado no limite. Sabe por que o problema nosso? Que a gente tenta fazer na força da mão. A gente está ali, faz, tenta mexer, tenta fazer. Não dá, irmãos. Prostre os joelhos no chão. Peça a Deus que faça. Converse com Deus. Ele muda, Ele refaz. Ele vai exercer. Entregue a sua vida a Ele. Entregue tudo a Ele. Fala, Deus, eu te entrego. Eu sei que você pode. Eu já não consigo. Mas você sim. Eu estou aqui perante a vocês, irmão, falando de algo meu íntimo com a minha esposa. Se a gente está junto hoje, a gente está casado, a gente está aí com uma bênção, esperando um filho, que em nome de Jesus vai chegar, saúde, para servir Ele, ou uma filha, amém, irmão? Obrigado por me corrigir. Mas o importante é que a gente sabe que a nossa base, quem está diante de nós, com quem que a gente tem que contar para tudo, é Cristo. Somente Ele. Somente Ele. Irmão, coloca para mim Salmo 103, do versículo 10 ao 12, por favor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É isso que a gente tem que pedir para o Senhor em oração, para que Ele não nos trate conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas que Ele afaste de nós as nossas transgressões, que Ele exerça misericórdia sobre a nossa vida e que Ele nos ensine a exercer isso também sobre a vida dos outros. Que a gente não seja como esses fariseus, que perante a lei estavam certos, pois Moisés tinha escrito. Eles chegaram com isso, não, perante a lei está escrito, mas agiu de modo completamente errado, completamente torpe, tentando incriminar uma mulher, tentando incriminar Jesus. Porque se for fazer o que era certo perante a lei, onde está o homem que praticou esse ato com ela? Só que algo interessante que a gente sabe é que eles não sabiam que Jesus é Deus, né? Eles achou, agora não vai pegar esse cara. Agora sim vai dar certo. Jesus tranquilo, desenhando. Os caras ali, vamos nós tudo. Ele tem uns seis fariseus ali em volta. Jesus tranquilo. Chega agora, quero ver o que esse cara vai falar agora. Então, perante a lei, se Jesus fosse contra a Bíblia, ele ia morrer também. Era isso que os caras queriam, porque perante a lei eles estavam certos. Mas Jesus faz só uma pergunta. Bom, vocês estão certos, né? A gente sabe que perante a lei, está escrito, Moisés escreveu, né? Eu passei para Moisés, vocês não estão ligados, eu que escrevi Moisés. Mas enfim. Bom, tá. Quem não tiver pecado, pode atirar. O cara olhou, falou, não vai dar para mim não, viu? O outro olhou também e falou, não dá não. Jesus voltou a fazer o que ele estava fazendo tranquilo, cara. Tranquilo, o cara, domínio próprio, é Jesus mesmo. Olhou depois para a mulher e falou, cadê os caras? Ninguém condenou? Não, Senhor, foi tudo embora. Então, que mais não? Eu também não condeno. Mas algo interessante, incrível, que a gente tem que ver, que Jesus fala a ela no versículo 11, que Jesus deixa claro para ela, vai e não peques mais. Tem algumas pessoas, eu conheci, infelizmente ou felizmente, né, porque a gente conhece várias pessoas, às vezes é infelizmente, às vezes é felizmente, que acredita que quando Jesus disse isso a ela, vai e não peques mais, Jesus falou que ela não ia pecar mais a partir dali. Não é só isso. A gente sabe que o que Jesus falou para ela, vai, não faça isso, não cometa isso novamente, não adultere, não cometa esse pecado. Vai existir outros pecados talvez em nossas vidas, mas Jesus deixa claro para ela, não faça isso, não peques mais. Alguns acreditam que Jesus falou que ela não ia pecar nunca mais.
Entendeu? Que quando Jesus disse isso para elas, você não pode pecar mais. Então tem alguns irmãos que acreditam que quando você se converte, você não vai pecar mais. Sabe? Você não pode. Você peca que você não se converteu ainda. Alguns creem assim. Eu não. Porque a gente vive uma vida, uma nova criatura diariamente. Todos os dias a gente tropeça, levanta, a gente erra, pede perdão e a gente continua. E aqui que ele fala é sobre pecados. Pecados de todos os tipos. Por que todos os tipos? Porque tem gente que acredita que você, talvez eu tenho algo que eu melhorei, que graças a Deus essa semana também estou sem um carro, né? Então não sei como que é a questão de ficar nervoso no trânsito, né? Que eu sou muito nervoso no trânsito. Enfim, mas graças a Deus estou sem essa semana, então o domínio próprio está exercendo, irmão. Entendeu? Mas esse é um pecado. E os irmãos, tem alguns irmãos que acreditam que quando Jesus fala para você, se você se converte, isso aí você não pode fazer mais não. Senão você não se converteu, entendeu? Tá desviado, irmão, tá desviado. Entendeu? Você não se converteu ainda não, porque quando você se converte, você não peca mais. Eu falei, impossível, cara. Que seja no falar, que seja no pensar, que seja no imaginar. Quantas coisas a gente imagina, às vezes, que você tem um fresco e fala que está repreendido. Pecou, irmão. Entendeu? Tem gente que fala que não. Não existe que fala, rapaz, essa pessoa aí, não sei o que está fazendo aqui na terra ainda, viu? Hora extra, só pode. Porque é tão santo. Mais santo que Jesus, cara, velho. O cara é santo igual Jesus mesmo. Sem pecado. Cordeiro perfeito. Por que Deus não chamou esse cara em vez de Jesus, né? O cara é bom, viu? O cara é bom. Felizmente a gente vai conhecer pessoas assim. E a Bíblia é clara com nós. Aquele que está de pé, ore e vigia para que não caia. Mas se cair, volte. Se você pecar, se arrependa. Deus é misericordioso para perdoar. Isso não faz de nós você não é cristão hoje, amanhã sim, hoje não é, amanhã sim. Não, a gente vive uma vida diária de renovação, de ser nova criatura, de buscar essa perfeição, a santidade, que a gente vai estar buscando a vida toda. Talvez um dia Deus nos exerça, nos dê isso. Na glória sim, mas eu falo aqui na terra, talvez Ele fale, não, vou te deixar viver em santidade mesmo. Você não vai ter mais pecado, não vai ter mais nenhum pecado sobre a sua vida. Mas não. Eu até agora não alcancei isso, mas estou no caminho, em nome de Jesus, glória a Deus. Temos que estar no caminho. Então Jesus deixa claro para ela, vai, não peques mais, não cometa isso mais. E como eu disse, a gente sabe, Jesus poderia sim ser o primeiro a tirar a pedra nela. Só ele ali que estava ali que poderia tirar a pedra nela. Ele sabia que o que ela fez foi errado? Sim. Mas Deus conhece o nosso íntimo. Às vezes você olha para uma pessoa que pede perdão para você, que está arrependida, e você até duvida, né? Você olha assim e fala, sei não, viu? Mas Deus não. Para Deus ninguém mente. Para Deus ninguém esconde. Com Deus isso não funciona. Você pode pedir arrependido para um irmão, para alguém, para sua esposa, para o seu marido, para mim, para o Tiago aqui, para quem seja. Eu arrependi, a gente olhar para você e falar, essa carinha aí de arrependido tá estranha, viu? Mas para Deus não. Jesus olha, vê a cara dela, fala, eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Jesus viu o arrependimento nela. E o que a gente precisa exercer na nossa vida, na vida do irmão, é isso, misericórdia. Ser misericordioso. Saber que a gente erra também. E às vezes a gente erra não querendo. Paulo foi esse irmão. A gente é essa pessoa. Às vezes a gente erra, fica nervoso, fala alguma coisa que não devia na hora do nervosismo, já vai tarde. Mas a gente volta atrás, arrepende, fala, perdão, me perdoe. Estava com a cabeça um pouco passada, pede perdão e vida que segue. Mas isso não faz de nós menos cristão, menos crente. Pelo contrário, isso faz nós de humanos. Não mostra o quão humanos somos e o quão parecidos somos com todos aqueles que nós temos na Bíblia, desde os profetas, desde os primórdios, é o que nós temos. De irmãos que erraram com os outros, erraram algumas coisas, mas se arrependeram e voltaram ao caminho. Esse é o mais importante, que a gente possa sempre se arrepender. Arrepender e voltar ao caminho de Cristo, o único caminho que leva a Deus, o único caminho que leva ao reino. Só existe esse caminho. Que a gente não esqueça do amor de Deus por nós, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Que a gente não faça disso uma vida libertina, que pode tudo fazer, pecar, e que Deus vai, depois eu peço perdão, tá tudo certo. Talvez numa dessa você morre, já era, meu irmão.
Uma brincadeirinha que você faz já era. Deus te conhece. Deus nos conhece. Não brincamos com o pecado, irmãos. A gente tem que fugir do pecado. Paulo diz, fuja. Fuja. Vem na tua mente, vem algo na tua mente, fuja, fuja. Repreenda e saia. Porque o que a gente vê muito bom, interessante, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo aqui eu tinha ele escrito no caderno, no primeiro caderno, quando eu fui escrever sobre... Eu fiz um propósito com Deus durante alguns meses, quando me converti, porque eu era uma pessoa que murmurava muito. Eu era muito murmurador. Então, toda manhã eu lia a palavra, escrevia nesse caderno gratidão. Ser grato. Por que eu sou grato? No começo eu escrevi muito pouco, mas depois já estava escrevendo muito. Agradecendo por tudo. Porque a gente esquece de coisas pequenas. A gente está respirando, a gente está andando, a gente está falando, a gente está tendo as coisas, esquece dessas coisas, porque são coisas pequenas, que a gente não lembra. Mas quando falta isso na vida nossa, que a gente lembra. Quem aqui não lembra de agradecer, às vezes, não agradece pelo respirar, pela saúde, mas o dia que cai doente, a primeira coisa, Senhor, tira de mim essa gripe, esse resfriado, meu Pai, tira de mim essa dor de cabeça, tira de mim isso, essa enfermidade. Isso tem me tocado muito porque, como vocês sabem, a minha esposa tá passando muito mal e a gente vê esse versículo em nossa mente. Como é na nossa vida. Como somos ingratos, muitas vezes. Até que acontece. Que a gente tem que orar e pedir sempre para o Senhor curar, para o Senhor restaurar a nossa saúde, que é o mais importante, irmão. Sem a saúde não somos nada. Podemos ter dinheiro, mas vai pagar o quê? Se a saúde não conseguir, só Deus. A gente tem que lembrar sempre de agradecer ao Senhor por isso, de pedir a Ele isso, ser uma nova criatura, porque se a gente está com Cristo, nova criatura somos, um novo ser, e as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novos. A nossa vida tem muitas coisas que a gente já fez. Talvez as coisas que vocês devem olhar para vocês mesmos e falar, cara, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu cometi? Já se passou, irmãos. Com Cristo, nova criatura somos. Novos feitos de Deus somos hoje em dia. Isso é o que não podemos esquecer. Que Deus refez a nossa vida, que Deus nos refez, nos restaurou, nos livrou. Às vezes de nós mesmos. Porque é o que Deus fala, o que Jesus pede. Aí ele quer me seguir, siga-me, deixe tudo. Esqueça tudo, pegue a sua cruz e me siga. Me siga. Esqueça essas coisas que você gostava, esqueça essas coisas que você fazia. Hoje vai ser uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. E o tão bom o tão livre a gente não ter esse peso na mente, sabe, viver para Cristo, estar com Cristo. Talvez hoje, muitos aqui de nós, aqui dentro, se sinta talvez parecido com essa mulher. Exposto, envergonhado, sujo, acusado. Mas algo que a gente não pode esquecer, que Jesus nos vê, exatamente como somos. Jesus nos conhece, no nosso mais íntimo. Jesus sabe de tudo da nossa vida. Que a gente não possa esquecer isso. E algo interessante para a gente se lembrar de Jesus, de Cristo nessas horas, é que Ele nos vê com a graça. A graça que nos salva. Ele não nos vê com olhar de jogador, mas com olhar de graça. Pedindo a todos nós, se arrependa, volte ao caminho, estou aqui, eis-me aqui. Vá, não faça mais. Esqueça isso, não vive mais essa vida. Transformação, nova criatura. É isso que Ele pede para nós. Busque a santificação. Que a gente vê isso em Hebreus. Em Hebreus diz, aquele ao qual não tem a santificação, não vive santificação, não verá a Deus.
Que a gente possa se lembrar disso. Buscar sempre a santificação, santificarmos todos os dias. Esquecer das velhas práticas, do velho eu. Deixa essa pessoa, esse velho eu dormindo. Esqueça dela, viva o novo. Uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus, em Cristo. Peça a Deus sempre, sobretudo na nossa vida, peça a Ele. Irmão, coloca para mim Isaías, capítulo 1, versículo 18, por favor. Amém, obrigado. Ô, brother. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Aqui eu notei algo interessante. Por que ele diz assim, ainda que seus pecados sejam como a escarlata? E depois fala, né? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Escarlata e carmesim eram corantes vermelhos intensos, quase impossível de remover dos tecidos. Era uma tinta que era usada naquela época, era quase impossível de remover. Por que Isaías faz essa simbologia entre os dois, né? Porque o vermelho simboliza os pecados profundos, visíveis e marcantes, que não se apagam com o esforço humano, né? Na cultura da época, isso representava algo manchado para sempre. E depois diz, se tornarão brancos como a neve, como a lã. A neve e a lã simboliza pureza, limpeza e renovação total. Então o que a gente vê com isso? E Deus falando, eu posso fazer o impossível. Aquilo que os olhos humanos olham e falam assim, não, eu conheço, eu vi, eu sei quem essa pessoa era, eu sei quem que ela fez. Não tem como, você está manchado para sempre, está manchado para toda a vida. Não. Deus deixa claro para nós. Ele remove como a neve. Para Ele limpar o que ninguém consegue, para Ele isso é normal. É o que Ele faz na nossa vida, é o que Ele fez já. Nos limpar de todas as nossas coisas, todas as coisas sujas que já fizemos na vida. Isso é Deus. E algo interessante não é que seja uma reforma, né, igual você faz numa construção, mas é uma transformação total. Não é que você vai olhar para a pessoa e falar, cara, tá um pouco manchado ainda, assim, tô vendo ainda que ela tá um pouco ainda assim desviada. Não, não tem mais, não existe mais, é uma transformação radical. É onde as pessoas olham assim, isso que eu falo para vocês, quando você olha para um irmão assim, às vezes você conhece uma pessoa, quando ela se converte, se converteu. Eu conheço alguns, de uns amigos meus também, que foi da minha época, na época do mundo, né, a gente fala do mundo, né? A gente tá no mundo ainda, né? Mas na época que a gente não tinha Cristo. E você vê a transformação na vida deles. Você percebe assim, você lembra, porque você conhecia ele num tempo atrás, né, na sua época de festa e tudo mais. Você olha para a pessoa e fala, cara, Deus é maravilhoso, viu? O que Deus fez na tua vida, varão? O que resta é lágrimas. O que nos resta é lágrimas. Que é isso que a gente vive com Deus. A gente vê de onde que Ele nos tira, de onde que Ele nos tirou, daquela imundície, daquela lama. Sabe, a gente está nele, assim, na glória dEle, embaixo das asas dEle. E a gente olha assim e fala, cara, que demais, que maravilha, que mudança radical. A mudança que todo mundo olha assim e fala, cara, quem imaginava esse cara mudar desse tanto? E é isso aqui que acontece, é isso que Isaías está dizendo. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Porque pra gente, olhos humanos, a gente não acha que não. Fala, não, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí tá muito pesado, isso aí foi muito pesado, foi muito difícil. Isso aí vai ficar sempre marcado. A gente carrega cicatriz, mas visivelmente, assim, aparente, não existe mais nada. Somente a graça de Deus. Somente a graça divina de Deus. E o mais incrível, o que isso parece para nós? Aqui no versículo 18 de Isaías. Que antecipa a cruz. É um versículo messiânico. Porque é isso que Jesus faz e fez por nós. Jesus morreu por nós exatamente por isso. Para nos lavar do nosso pecado. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que pra gente tinha que matar um animal, porque a gente estava imundo, estava sujo.
Jesus fez, não precisamos mais. Jesus nos limpa diariamente. Só devemos obedecer a Cristo, obedecer às Escrituras e seguir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho, glória a Deus. Irmão, aproveitar agora. Você aprendeu, né? Amém. Eu falei pra mãe já casa da Amém. Tá bom, então. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Varão é bom, é varão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes a gente acha que o caminho é difícil, mas o caminho é fácil. É esse o caminho. Obedecer. E se a gente errar, voltemos atrás. Voltemos atrás. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por mais que a gente ache que algo é pesado, por mais que a gente vê que algo é difícil de ver a graça, ela está ali. Não deixe o inimigo levar você, carregar você mais longe. Deixa ele pedir, falar na sua cabeça, na sua mente. Não tem mais jeito, olha o que você fez de novo, olha como você é, olha o que você está fazendo. Tira essa voz, silencia essa voz em sua mente. Lembre-se que existe só uma voz que ele tem que escutar, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Leia as Escrituras, leia os versículos e entenda. Só existe um meio, um caminho. E só existe uma forma, obediência. Eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo, Deus. Eis-me aqui de novo. Que o seu Santo Espírito me dê conhecimento, me dê sabedoria, me dê discernimento para seguir o seu caminho. Eu sei que é difícil às vezes, mas Deus está ali com nós, o Espírito Santo de Deus está ali. E é assim que é a graça, isso que nos deixa abençoado, aliviado, de saber que Ele nos ouve através de Cristo. Que não deixe, irmãos, vocês que estão aqui hoje, eu também presente a vocês, o inimigo tentar tirar isso de nós, tentar tirar a salvação de vocês. Que a gente sabe onde Jesus foi tentado e por quem Ele foi tentado. E o que Ele foi tentado, com o que Ele foi tentado? Com a palavra. Às vezes, muitas vezes o inimigo usa uma pessoa com a palavra para te tirar. Fala, não, eu vejo que você está fazendo isso aí, você acha que é pecado, mas não, né? Distorce o versículo. Você acha que fala, a pessoa, né? É a Bíblia, né? Ele conhece, mas às vezes não. Que Deus fala, o que Deus fala está falado, irmão. Se é pecado, é pecado. Não existe, foi para aquela época. Igual a gente vê hoje as igrejas inclusivas. Misericórdia do Senhor sobre elas. Que elas acreditam literalmente que foi só para aquela época. Para aquela época. Mas Deus é sincero, sua palavra não muda. Paulo deixou claro isso. O mais incrível que pareça, Paulo deixou escrito isso. Que as pessoas tentariam mudar, tentariam fazer outros livros pós a Bíblia. Falariam que outro anjo falou com elas. E Paulo diz o quê? Que seja anátema. Que seja anátema. Paulo lança eles fora. A palavra de Deus é essa. Não existe extras. Experiência, tudo bem, você pode ter a sua com Deus, eu tenho a minha, mas que isso não faça uma experiência de doutrina para todos. Que o que Deus falou está falado, irmãos, que a gente possa seguir isso. Amém? E algo incrível para a gente finalizar da nossa história, que Deus continua escrevendo. Assim ali como Ele estava escrevendo no chão, hoje em dia Ele continua escrevendo no chão a nossa história. E algo incrível para a gente não esquecer, Ele não atira pedras. Ele escreve o nosso começo, nos mostra um novo caminho. A gente só deve ser obediente. Ele é misericordioso, Ele estende a mão. Às vezes a gente espera o pior julgamento possível. Eu não falo das consequências, que talvez vai vir, as consequências existem mesmo. A gente espera que Deus, isso aqui que eu fiz foi muito foi errado, Deus não vai me perdoar, Deus perdoa. Quebrante o seu coração. Olhemos para os irmãos
Às vezes, irmão, na Bíblia, uma história que a gente tem muito, que é muito conhecida, é a história de Davi. Veja, e Deus perdoou, Deus restaurou, continuou. Deus não tirou a sua presença dele, que é isso que ele fez. A única coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar, é ser responsável. Sejamos responsáveis e lembremos, eu errei, eu assumo. Me perdoa, Senhor. Amém. E é isso. Romanos 8, versículo 1, para finalizar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Passa outro para mim, Varão, por favor. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Então é sobre isso. Jesus nos liberta. Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que no Antigo Testamento era morte, era lei, estava escrito, Deus nos libertou. Assim como Ele fez com essa mulher, Ele libertou. Que a gente não pode, que a gente não se esqueça disso. Jesus, Ele poderia sim apedrejar a mulher, a gente sabe, poderia sim julgar a mulher, mas não, Ele exerceu misericórdia. Jesus revela para nós o que? A restauração, um novo ser. Não vá morrer por isso. Eu estou aqui, assim diz o Senhor. Não deixe que isso te leve longe da minha presença. Não deixe que isso te tire da minha presença. Só existe salvação na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus. Que lembremos disso diariamente. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé. Põe um momento ofertório para mim.